Fala rapaziada, beleza? Começando mais um vídeo. O vídeo de hoje é um questionamento para vocês. Nossa, eu adoro Discovery Turbo. Eu assisto Discovery Turbo acho que o dia inteiro. Na empresa tem TV, eu coloco no Discovery Turbo, tá passando um episódio muito da hora. Mas enfim, vamos lá. Eu quero perguntar para vocês, rolamento de correia, polia, aquela polia de plástico, polia de ferro, aquela geralmente é 70 por 15 por 25, tipo, até o código do rolamento já é a medida dele. Enfim, eu sempre tive um questionamento da porra. Sempre tive até 2015. Foi a primeira vez que eu entrei em contato com uma fabricante de rolamento. Falei, pelo amor de Deus, manda um material técnico para mim falando se tem perigo, qual é a diferença, qual é a importância quais os riscos, as consequências, as sequelas de colocar um rolamento de tal tamanho, mudar para tal tamanho, mudar até de material. Por exemplo, você pega uma polia 70 de diâmetro, 15 interno e 25 de largura, de espessura, de largura, onde a correia apoia ali. Então, é de plástico e você mudar para um de metal. Você mudar um de metal para um de plástico. Você mudar um de ferro liso para um ferro que tem aquele risco no meio, aquele corte no meio. Quais as diferenças? E, por exemplo, uma vez aconteceu isso em 2014, numa venda balcão. Um cara foi lá, ele encomendou 4 kits de embreagem, ele tem uma empresa, ele foi encomendar 4 kits de embreagem da Fiorino, ele foi lá retirar. A empresa dele é no Brás. Até hoje esse cara é um amigo meu mesmo, ele até ofereceu uma parte do estoque dele para eu fazer um estoque lá no Brás. Mano, eu realmente, Deus colocou pessoas muito boas na minha vida. Tipo, eu acho que é realmente o destino. Deus liga as pessoas e deve ter alguma coisa além do material. Que a gente realmente gosta de pessoas. Eu bato no olho de uma pessoa e falo, puta, eu quero ser amigo desse cara. Tipo, eu nunca conversei com ele, mas eu bato e eu falo, puta, esse cara parece ser gente boa. E sempre, cara, eu não troco meus amigos por nada. Meus amigos são maravilhosos, eu dou muito bem. Tipo, a roda de amigo que eu tenho hoje, eu acho que realmente Deus ligou a gente. O universo, alguma energia ligou a gente. Tipo, a gente é muito igual. Igual em pensamento, igual em atitude e tudo. Eu acho que realmente é coisa divina, assim. Mas enfim. E aí, aí do nada ele tava lá, eu falei, vou pegar a embreagem e tal. Na verdade eu pedi pra um rapaz, falei, ô, pega a embreagem que tá separada em tal lugar no estoque. Ele foi lá, enquanto ele foi buscar, eu tava conversando, ele falou, ó, fazer o seguinte, eu preciso de uma polia. Aí ele me trouxe a polia, ele pegou na mochila e falou, vou lá na moto pegar uma polia, eu tô precisando dessa polia, você vende? Eu falei, vendo, vou ali pegar. Ele me trouxe uma polia de plástico lisa. E eu fui no estoque, eu vi que tinha uma de ferro, só que ela era 5 milímetros mais onde a correia apoia. Onde a correia apoia, ele era 5 milímetros menos espessa, menos larga. O rolamento que ele me trouxe era de 27 milímetros de largura e o que eu tinha era de 22 milímetros de largura. Então, eu peguei no estoque e falei, olha, cara, você tem a correia lá no... Você tem o tamanho da correia, a espessura da correia? Ele falou, não, mas eu consigo ligar lá para a empresa para ele medir. Eu falei, então pede para ele medir. Tal, ele mediu, ligou lá na empresa, aí o cara falou, olha, a correia tem 16 milímetros de largura. Eu falei, então um rolamento com 22 serve. Eu falei, você leva, porque o rolamento, a correia tem 22, a correia tem 16, o rolamento tem 22, o rolamento que você está usando tem 27. Tudo é igual. O diâmetro é igual, o furo é igual, beleza. Ele pagou, levou, só que aí depois ele me ligou e falou, Renan, meu mecânico disse que não serve porque não pode usar mais fino. Eu falei, tá bom. Naquele dia eu liguei para a fabricante de autopeça, para a fabricante daquela peça e questionei. Falei, ô, eu vendi tal, pode trocar? Eu expliquei toda a situação, o cara falou, tranquilo, Renan, é tranquilo. Eu falei, tá, tem essa dúvida. Agora outra dúvida, o que eu pego muito. Tem muito rolamento hoje, por exemplo, que dá para você, por exemplo, entre Ford, Peugeot, Citroën, Mitsubishi, Toyota, tem um rolamento, uma polia, que ela serve como apoio de correia dentada, como apoio de correia alternador, que em alguns carros ele tem 65 milímetros, 65, na verdade não é 65 milímetros de diâmetro
e outro tem 70. Você pode diminuir o diâmetro do rolamento? Ele falou, Renan, para vários casos você pode tanto aumentar como diminuir. Se tem 70 de diâmetro o rolamento, você pode colocar um de 75, um de 78. Depende. Em 90, 80% dos casos você pode fazer essa alteração. Desde que o alternador tenha uma regulagem, tenha tensionamento, você consiga tensionar. Desde que o rolamento da correia dentada você consiga tensionar. Se você conseguir uma correia menor, por exemplo, se o rolamento é maior e você vai diminuir o rolamento, você precisa de uma correia menor. Então você pode, se você achar uma correia um pouquinho menor, você pode substituir ou até mesmo uma correia do mesmo tamanho. Ele explicou, eu tenho um e-mail até hoje acho que da segunda maior fabricante de correia do mundo. Então ele me mandou o rolamento, me mandou essas especificações. Falou, Renan, você pode alterar isso, você pode alterar aquilo. Até o furo interno. Ele falou, tem um furo interno que geralmente parafuso, vamos supor que o parafuso é isso aqui. O buraco do rolamento é isso. Você vai colocar, ele fica folgado aqui dentro. Então, você coloca, e geralmente você coloca com uma porca e você aperta. Então, mesmo que o parafuso seja mais fino que o furo, você coloca, quando você aperta ele, a capa aqui em fora você não aperta, você aperta a capa. Então, você aperta a capa e o rolamento continua girando, porque você aperta aquela capinha que tem no meio do rolamento, só que o rolamento em volta, você aperta aqui no meio, só que o rolamento aqui em volta, ele continua girando normal. Então, você apertou o centro do rolamento. Então você pode, algumas vezes, pegar um rolamento que tem 12 milímetros interno, você pode colocar um de 15, você pode colocar um de 8, um de 9, um de 10, um de 11, dependendo do parafuso, dependendo da porca, dependendo do centro do rolamento, se ele dá aperto, se ele tem uma borda que quando você apertar, ele não vai prender o rolamento, se a borda dele tudo depende da análise do rolamento. Você olha, você fala, pô, eu vou colocar um mais largo. Só que o mais largo, a borda dele, se eu apertar com a porca, nessa porca original, o rolamento vai ficar preso. Então você muda a porca, diminui a porca, aí você aperta, dá. Então o que eu vejo é muitos mecânicos que eles só aceitam o rolamento do mesmo tamanho. Tem que ser da mesma largura, tem que ser do mesmo diâmetro, tem que ser do mesmo material, tem que ser tudo igual. E não é bem assim que funcionam as coisas. Não é bem assim. Toma cuidado, toma cuidado. Faça um treinamento na sua empresa também. Pega o material, dê na mão deles. Você não precisa nem fazer um treinamento. Pega o material e dê na mão dos seus colaboradores. Mande num grupo de WhatsApp, mande num sábado, manda num domingo. Pra você evitar a falação no seu ouvido na hora. Espera a empresa fechar numa sexta-feira, se não abre no sábado, manda na sexta-feira de noite. E desliga o celular, desliga. Manda e desliga o celular. Aí você só liga de novo na segunda-feira. Então, por quê? Ele vai ter o final de semana para pesquisar aquela informação e tudo mais. Se ele pesquisar, né? Aí você vê também se o mecânico, você fala, pô, você esperou 2 dias para me questionar, você não questionou, você não pesquisou nada durante o final de semana? Não, eu esperei 2 dias para vir te questionar. Você fala, opa, peraí, o funcionário está com a informação há 2 dias, esperou vir me perguntar, ele não pesquisou nada na internet? Pode ser mentira, mas pode ser verdade. Então, eu queria saber de vocês. Vocês já pegaram casos assim? A gente já pegou muito. Hoje na empresa, por exemplo, na oficina, a gente tinha 5 polias de tamanho diferente. Tinha 5. Uma de 70 milímetros de diâmetro, outra de 20 milímetros de largura, outra de 17 interno, outra de 14 interno, tal. De 5, hoje a gente tem 2. Nossa, mais difícil, 2. Hoje a gente tem 2 rolamentos no estoque. Por quê? Porque a gente viu que um dá para substituir o outro, a gente pegou, começou a substituir, tal, substituir, a gente foi vendo que um serve, outro serve e tal. A gente, pô, esse aqui serve, mas a arruela, um não serve no outro. A gente foi, comprou a arruela avulsa, comprou um pacotinho com 50 arruelas, a gente comprou, deixou um pacotinho lá com a arruela. Geralmente uma arruela não substitui a outra, então a gente tem que comprar também a arruela avulsa. Só que ainda mesmo assim, diminui estoque, diminui o preço, porque às vezes você vai comprar uma polia de metal, não precisa ser a de metal, você pode colocar uma de plástico. A de plástico, às vezes está em falta, só tem a de metal no estoque. Você pode, então tudo que é uma dica que diminui o estoque, para você diminuir compra, se você quiser comprar um monte para ganhar
média com o fornecedor, para ter média com o distribuidor, beleza, continua comprando de monte. Eu não. Eu prefiro, se tem, por exemplo, pastilha de freio da Fiat, pastilha de freio de Paliozinho, Siena, Estrada, tem 6 códigos. Esses 6 códigos, pelo catálogo, nenhuma substitui a outra. Só que uma vez a gente chamou um técnico de uma fabricante de pastilha e falou, peraí, desses 6 códigos você só precisa ter 4 no estoque. 2 você pode eliminar, porque uma substitui a outra. Pastilha de freio de Ford, não vou falar os carros, mas são 4 códigos. Dá para você substituir para 2 códigos. Demorou, mas uma fabricante de autopeça, eu já mostrei, já fiz um vídeo mostrando para vocês no meu WhatsApp, a foto da pastilha com os 2 códigos de conversão em cima. Mas no catálogo oficial deles não fala que é convertido. Eles tiveram que fazer um boletim técnico. No catálogo fala que é tudo diferente, só que o boletim técnico da fabricante fala que você pode substituir uma pastilha pela outra. Que uma embaixo é reta, a outra é curvada, uma que tem a orelhinha para cima, a outra que tem a orelha para cima e para baixo, tipo orelha, tipo morcego, sabe? O morcego que tem uma travinha para cima e uma travinha para baixo. Em cada ponta tem uma travinha para cima e uma para baixo. Substitui o modelo que só tem para baixo, outra substitui o modelo que só tem travinha para cima. Então, substitui. Então, para que eu vou ter 6 pastilhas no estoque se eu posso ter 4? Para que eu vou ter 4 se eu posso ter 2? Para que eu vou ter 5 polias se eu posso ter 3? Não, para que eu posso ter 5? De 5 polias eu posso ter 2. Então, para quê? Eu queria saber de vocês quais casos que vocês lembram que pode substituir uma pela outra. Qual que você vê? Até válvula termostática. Uma vez válvula termostática também. A gente foi num treinamento de uma empresa top de arrefecimento. Válvula termostática, 90 graus, 92. Pode substituir uma pela outra? Queria perguntar para vocês aqui, pode substituir uma pela outra? Quando que pode? Quando que não pode? O carro está com um certo tipo de problema. Você pode substituir uma válvula pela outra para resolver um problema? Você pode? Às vezes você está na estrada. Você está na estrada, puta, quebrou o carro. Mano, no meio do mato, não tem nada. Aí você olhou, encontrou uma válvula. Puta, mas não é a válvula igual no meu carro. Você pode mudar? Que você pode colocar uma de 90 no lugar da de 92? Você pode colocar uma de 92 no lugar de 90? Quando? Quando que você pode fazer isso? Então, eu queria fazer essas perguntas para vocês para tentar desviciar alguns mau hábitos, alguns vícios ridículos que mecânico tem. Então é nóis, tamo junto, um abraço, até a próxima.